dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Gilberto. Vim aqui apresentar o trabalho de teoria da licitação. A minha base primária para esse documento foi o Manual de Licitação de José Calassande Júnior e vou abordar todos os aspectos vinculados a esse tipo de documento, principalmente questão de fundamentos, questão de princípios, de estruturas e outros fatores, como recursos, julgamentos, decisões, contratos diretos, contratos licitatórios, modelos de licitação, citações de alguma da lei antiga e da lei nova, e tipos, modos e outras coisas que são ligadas ao negócio, principalmente divulgação, que é o principal dessa lei também, já que a lei tenta promover uma forma mais coesa de ação. Bom, iniciando pelos conceitos, o conceito da licitação se vem com a necessidade do interesse público, já que, por vez, o Estado, o órgão do poder público, é o representante do povo e ele tem a necessidade de atender às suas necessidades. Porém, em alguns casos, por conta das teorias atuais e adotadas pelo país, há conceitos de que o Estado não é provedor de tudo. Logo, ele precisa de terceiros para cumprir certas obras. Não é toda vez que você poderá simplesmente convocar o exército para fazer uma obra, uma determinada obra, e sim em alguns casos atípicos. Por isso existe a licitação, aonde o poder público, utilizando de seu recurso monetário derivado de impostos e tributações, usa, a fim de atender o interesse público que ele é vinculado, uma gama chamada licitação, que é uma espécie de licitação, e chama outros interessados para si, assim conseguindo formular o primeiro passo da licitação, já que ela vai tentar entrar em competição, os indivíduos vão entrar em competição para entrar no trabalho. E entrando mais em conceitos, que são de cláusulas, e sim, eu vou abordar vindo e vindo da lei, porque senão fica mais confuso eu ficar simplesmente seguindo tópicos. O Estado, diferente dos contratos privados, ele tem soberania comparado com o outro órgão. Para isso, por que ele tem essa soberania? Porque ele tem que atender o interesse público, ele tem que atender o dever coletivo, ele tem que fazer esse aspecto que vincula ele a essa decisão. Então, ele não poderia ser posto em uma posição de igualdade, tanto que ele pode utilizar de cláusulas essenciais, que são parte do contrato definitivo, tem que estar no edital, tem que estar no contrato. Ele tem as cláusulas exorbitantes que ele pode simplesmente, através de uma canetada, pegar e fazer. Tananana, nananana, pronto. E colocar dentro do contrato, mediante atendimento do interesse público, ele não pode simplesmente fazer porque quer. Há também cláusulas que permitem que a proteção do contratado, que seria o ente privado, ainda mais cláusulas econômicas, isso aí tem que ser abordado, e assim se sucede. Os contratos públicos, as licitações, são baseadas em fases. Elas são uma sequência, ela é um procedimento, uma fase, que é uma sequência de atos. E essa sequência de atos vincula com uma sucessão progressiva. Com o fim de um ato, inicia o outro, o fim de um ato inicia outro, finaliza o outro. Como em todas as fases do processo será dessa forma. Necessitando também outros aspectos, ainda mais ligados à publicidade do ato, porque além de o contrato ter o que ele tem, essa estrutura base, ele também tem que ser público e ele também tem que atender diversos outros princípios. Ele não é simplesmente vinculado ao livre prazer do indivíduo, tendo que desde julgamentos objetivos para evitar subjetividade e erro no contrato. Ele tem que atender princípios constitucionais, que são vários, indo desde a isonomia, desde a concorrência, a moralidade e outros aspectos. Ele também tem que atender concorrência, atender interesse público, ele tem que ser impessoal, ele não pode fazer julgamento arbitral, por isso a regra de julgamento efetivo. Tem algumas outras que são meio simples, como vinculação ao edital. Tem o de publicidade e transparência para todo mundo saber
Mas aí você entra em nota que atualmente a lei não obriga mais a publicação desses certos regramentos em diário oficial e jornal, com alguns aspectos, à exceção do leilão. Mas o leilão é outra história. Sendo esse colocado num fórum próprio de lei, fórum próprio de organização contratuais, que também pode ser usado para outras coisas, como contratações diretas mediante a necessidade de atendimento de interesse público. Sim, há cláusulas para isso. Outras coisas que devem ser atendidas é que, mesmo com algum desses princípios da própria lei, eles podem ser relativizados. Alguns são relativizados e outros não podem de forma alguma, já que a lei sempre tenta favorecer ao interesse público e logo favorecer o próprio órgão administrativo, já que um atende o outro. Um é soberano, um é tutoriado, vassalado, suzeranado pelo outro, usando aspectos mais antigos. E isso também qualifica algumas partes dos títulos dessa lei, que são desde disposições preliminares, contrato de administração, irregularidades também, que é uma parte deixa eu lembrar licitações, que é o principal, e há nessas leis modelos específicos, já que não se cria uma forma unificada de ter esses modelos. Então, para atender certas necessidades, precisa-se de tipos diferentes de procedimentos. O que é claro, em que você tem o pregão, que é uma forma mais determinada, existe a concorrência simples, existe o concurso, que é um pouco mais óbvio, tem o leilão, que o nome já diz, é o leilão, você faz lances, faz as estruturas, que mostra qualificações, negócio todo. Tem um diálogo competitivo, que esse é uma novidade, porque ele excluiu dois que existiam anteriormente, só que ele introduziu com base no quê? Base num um desejo um pouco estranho dos legisladores de importarem regramentos de outras nações com o nome de que participam da União Europeia. Tanto que esse diálogo competitivo às vezes se mostra um pouco mais complicado de se mexer. Isso nota-se claro, tanto que até na própria lei e também no relatório tem as especificações próprias para isso, já que também tem o negócio de movimentações pressionadas e outros aspectos, já que nesse quesito a lei permite que os interessados discutam formas de resolver isso. É como se é como fosse algo diferente do administrativo. Enquanto nos outros modos, você tem o órgão definindo eu quero isso para resolver isso e o que vocês podem me apresentar de recurso, de valor, de desconto, de modelo técnico, de sistema que possa resolver esse problema. No caso do diálogo, eles colocam assim: eu tenho este problema, o que vamos fazer? Aí, esse diálogo, as pessoas começam a interessar para mostrar que elas podem fazer. É uma coisa um pouco estranha e até bem frágil de se usar dentro da atual conjuntura brasileira. Mas é uma evolução interessante, já que permite visões de outros especialistas, de outros pontos de vista que a própria administração pública pode não ter no momento. Outros aspectos agora ligados à divulgação, temos que entender que é um dos princípios mais importantes da lei, já que você tem que ter a publicação em si, identificação dos objetos da licitação, porque tem que mostrar qual que é o interesse que eu estou tentando abordar, determinação universal dos interessados, delimitação, na verdade, acho que eu falei errado, a definição de critérios para esses julgamentos, que tem que ser completamente objetivo, não pode
ser subjetivização, não pode haver erro, tem que ser a coisa mais séria, tanto que o processo a fase de julgamento é a fase com mais problemas, maior quantidade de problemas dentro da lei. Então tem que ter esse fator. Outras explicações derivadas, já que esse aspecto já aborda mais de 16 fundamentos só para a parte de editais, porque toda essa publicação tem que estar no edital, tudo principalmente tem que estar no edital. Também chega-se às fases de habilitação, já que, como tem o RDC, a argumentação, né, como se diz numa inversão de fases, trata isso como uma forma um pouco mais clara, já que necessita melhoramento do julgamento. Agora indo para um outro fator, que é o julgamento. O julgamento ele começa com alguns regramentos, já que além de todos os interessados terem que estar não permitindo prazo alterado, já citando aqui como um regramento, prazo alterado, o indivíduo tem que, por sua vez, apresentar em julgamento a abertura dos envelopes, tem que constar que os envelopes não foram violados, que teve também as participações dos outros interessados para dar ideias, para dar outros aspectos dentro da licitação, mas essa não alterando a apresentação, já vou falando. Também existem outros tipos de fatores, já que o julgamento do processo pode haver mais de 4 fatores, que podem ser aspectos técnicos, aspectos de preço, aspectos híbridos e outros tipos de aspectos usando critérios de outros tipos de critérios. Já que a legislação não, a ideia da licitação é garantir um contrato mais vantajoso em custos-benefícios para o Estado, tanto que ele pode utilizar desse regramento para não aceitar valores menores. Como assim valores menores? Pode ver que um contrato, uma proposta seja muito mais barata no curto prazo, só que a outra proposta um pouco mais cara seja, além de mais rentável, ela ainda consiga conceder benefícios econômicos à administração. Então, por custo-benefício, mesmo esta sendo mais barata, esta aqui é mais efetiva para atender a necessidade pública. Porque além dela prover, ela também tem um dano referido a ela, como está numa obra, por exemplo, é menor. Então isso garante melhor efetividade. O Estado procura a efetividade. Deveria, né? Indo também a outras cláusulas que a gente tem que abordar isso aí, acho que no capítulo. Não, 5 não é. 6, 7. No capítulo 8, sobre os motivos para contratação direta. Esses são uma parte essencial, já que tem que ter a contratação de profissionais, seja por motivos de calamidade, seja por motivos de a entrada na comissão de valores não, na comissão das licitações, já que alguém tem que avaliar se a licitação está valendo. Também temos que lembrar que dos instrumentos auxiliares, já que eles podem ser introduzidos no edital. Aí temos sistema de registro, pré-qualificação, acho que credenciamento pior que é. Aqui é toda, a maioria deles aborda lá no artigo 6º. Eu tô aqui com a lei aberta porque é difícil eu tentar decorar tudo, né? E nesses quesitos tem que se abranger quando a quantidade de bens, o recurso, se o indivíduo tem a capacidade para entrar nessa obra. Existem umas certas garantias que também podem entrar na habilitação, que pode ser assunto até de outro vídeo, já que esse aqui já está ficando gigantesco. E pode-se também entrar de outras formas, como o aspecto das caronas, que é uma coisa que é válida, tanto que ela tenta burlar a licitação, que é uma coisa obrigatória da Constituição, que permite que o indivíduo que não tenha participado consiga usar do contrato a favor dele também em futuras negociações, ao invés de criar uma nova licitação. Indo para outros aspectos, já que o vídeo já está acabando com quase 15 minutos, também temos as partes dos recursos e dos atos. Os recursos são principalmente sérios, já que você pode permitir interpô-los, já que ele é garantido pelo artigo 5º da Constituição. Eles também têm vários outros aspectos, sendo aberto também no artigo 168. Ixi, o vídeo vai.
Vou fazer maior esse aqui. Desculpa aí, professor, mas eu já correndo não dá pra abordar tudo, não. A lei, o artigo 132, permite que os interessados, após algumas determinadas alterações, garantam que eles possam interpor recursos, sendo que se essas alterações levarem a danos a seus direitos da licitação. Aí temos atos decisórios, que eles podem abordar, outros tipos de pressupostos que permitam esse tipo de ato. O cara não pode simplesmente fazer um ato por um ato, já que além de ter o efeito devolutivo, ele ainda tem o efeito suspensivo. Então, se não é qualquer motivo que pode se abordar para criar esse ato, tem que ser justificado. O órgão, depois de pegar esse ato, ele tem que apresentar, ele tem que fundamentar o motivo que ele deferiu ou indeferiu. Se ele não conseguir esse negócio, você pode passar para o órgão superior, que se pode fazer, tem que fazer a mesma coisa, que pode também passar para o órgão superior, que esse último, por ter chegado a determinado ponto, também pode abordar assuntos que não foram abordados nos outros órgãos. Ele não fica preso ao próprio ato recursal. A decisão dele pode abordar irregularidades que ele achar no processo, sim, o processo tem irregularidades, por vícios, pode abordar erros ou em outros determinados fatores, ou abordar pontos que não foram abordados dentro dos primeiros recursos, como se fosse uma criação de novos, detectação de novos problemas, e isso sim gera todo o fator. Também de se lembrar que o ato legislativo da licitação, não, perdão, legislativo não, peço perdão aqui pelo erro. O ato administrativo da licitação garante que possa ocorrer motivos para simplesmente extingui-lo. Aí pode ser tanto motivos de conciliação entre as partes, pode ser motivações arbitrais, que pode haver de atos de ação pública ou de jurídico impedindo a lei, ou até mesmo atos unilaterais. Notando-se que, nos casos de seja culpa do administrador, da administração pública, ela deve ressarcir o dano causado para o indivíduo. Isso também afeta também nas cláusulas exorbitantes, já que se você a pessoa tem que ter o justo pagamento de tudo que ela faz, então ela pode cobrar novamente, pode cobrar tal ato e outros tipos de fatores. Bom, esse vídeo ficou um pouco pesado. Eu tentei ser o mais breve possível. Eu espero que tenha atendido a expectativa, já que é um relatório meio grande. No total deu umas 30 folhas, tirando com o básico deu 22, mais o que eu usei o GPT para facilitar para o professor, já que eu sei que não tem tempo, deu 14. Então eu vou aqui dando consideração final. Eu vou dizer que eu fiquei um pouco cansado com esse trabalho, mas o trabalho foi bom. Eu consegui ler muito pesadamente toda a lei. E eu queria agradecer o professor pela oportunidade dada, por ter encontrado uma lei que é um pouco mais objetiva, uma coisa que eu tenho mais interesse de ver. E muito obrigado, professor. Desculpa aí pela dor de cabeça que tem dado essa semana aí, porque o pessoal deu uma martirizada em mim aqui. Sei que esse vídeo tá meio puxado, já que eu tô fazendo essas considerações finais. Mas eu queria agradecer pela oportunidade dessa matéria. Eu acho que vai ser a última matéria que eu vou pegar com o senhor. E até. A gente se vê.